traição e prisão de Jesus. Remorso tardio. Quando o julgamento terminou, Judas não pôde suportar mais a tortura de uma consciência culpada. De repente, uma voz rouca ecoou no recinto, provocando um calafrio de terror em todos os presentes. Ele é inocente. Poupa o Caifás nada fez para merecer a morte. Mateus capítulo 27, versículo 3 e 4. A figura alta de Judas foi vista abrindo caminho pelo meio da multidão, chocada. Seu rosto estava pálido e desfigurado, e grandes gotas de suor caíam da sua fronte. Avançando até o trono do julgamento, atirou aos pés do sumo sacerdote as 30 peças de prata, o preço da traição. Agarrou ansiosamente as vestes de Caifás e lhe implorou que libertasse Jesus, pois nele não há nenhum crime. Caifás, porém, o repeliu, dizendo: que nos importa? Isso é contigo. Mateus capítulo 27, versículo 4. Judas, então, se lançou aos pés do Salvador, confessou que Jesus era o Filho de Deus e lhe implorou que livrasse a si mesmo de seus inimigos. Jesus sabia que Judas não havia se arrependido verdadeiramente do seu ato. O falso discípulo temia a punição pelo que havia feito, mas não sentiu genuína tristeza por ter entregue o Imaculado Filho de Deus. Mesmo assim, Jesus não lhe dirigiu nenhuma palavra de condenação. Olhou com piedade e disse: para isso nasci e para isso vim ao mundo. João 18, versículo 3 e 7. João, capítulo 18, versículo 37. Um murmúrio de admiração correu pela multidão. Com espanto, presenciaram a longanimidade de Cristo para com seu traidor. Quando Judas percebeu que sua súplica não daria um resultado, saiu correndo da sala, gritando: é tarde demais. Sentiu que não podia suportar a crucificação de Jesus e em desespero foi e se enforcou. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando conduziam Jesus do tribunal de Pilatos ao Calvário, a zombaria e os insultos da turba foram interrompidos quando passaram por um lugar deserto e viram junto a uma árvore seca o corpo sem vida de Judas. Era um quadro repugnante. O peso do corpo, horrivelmente, os cães agora o devoravam. Os restos foram imediatamente enterrados longe
da vista de todos. A zombaria, porém, diminuiu. A zombaria, porém, diminuiu, e o rosto pálido de muitos revelava os fortes temores de seu íntimo. Parecia que a retribuição já começava a atingir os que eram culpados do sangue de Jesus. Os que eram culpados do sangue de Jesus. Sangue esse, sangue inocente, que foi derramado na cruz. Judas, o traidor, quando ele viu que ele entregou, era Jesus, o Filho de Deus. Ele até quis se arrepender, mas não teve mais como voltar atrás, porque ele já tinha entregado Jesus por poucas moedas. Ele entregou o Filho de Deus à morte e ele se arrependeu depois. Depois veio nele um arrependimento e não suportando a traição que ele fez a Jesus Cristo, Filho de Deus, ele não suportou e ele se matou. Ele se enforcou de arrependimento por ter traído Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas Jesus já sabia que tudo isso ia acontecer, porque ele veio para a salvação da humanidade inteira e já estava revelado pelo Pai dele, que é Deus Todo-Poderoso, por tudo que ele ia passar e suportar na terra, para ele ser o Salvador da humanidade. Ele passou por muitas dores, por muito sofrimento. Ele foi humilhado de várias formas. Ele foi julgado mesmo sem fazer nada. Ele foi inocente. Ele não fez nada do que as pessoas culparam ele naquela época. Ele não fez nada. Por onde ele passava, ele curava as pessoas. Ele pregava o amor de Deus. Ele ajudava as pessoas. Judas, sendo um dos discípulos que Jesus Cristo escolheu, ele foi traidor. Jesus estava ensinando ele do mesmo jeito que ensinou os discípulos. Aonde Jesus levava os discípulos, Jesus levava ele junto, em todos os lugares. Jesus estava ensinando a mesma coisa para todos os discípulos, mas ele traiu Jesus. Ele foi o traidor. A ambição traz a traição para as pessoas na terra, assim como ele traiu Jesus por poucas moedas, por pouco dinheiro. Ele traiu Jesus Cristo. Assim, hoje na terra, tem muita traição por causa da ambição, dos bens materiais, do dinheiro. Traições há em vários lugares, em várias áreas. Há muita traição por causa da ambição que as pessoas têm. Isso faz a traição. A traição, ela há por causa da inveja, por causa do orgulho que as pessoas colocam isso no coração, coloca a inveja, coloca o orgulho, isso fica no coração da pessoa e ela faz a traição por pouco dinheiro, por poucas moedas. Jesus foi entregue à morte e hoje ainda na terra tem pessoas que são entregue à morte, entregue à traição por causa de pouco dinheiro, por causa da ambição
que entra no coração dos homens. Entra essa ambição. A ambição corrompe o homem. O homem hoje na terra, ele é corrompido. Ele é corrompido. O homem acha normal ser corrompido na terra, mas para Deus isso não é normal. Não é normal traição. Jesus, sendo filho de Deus, ele foi traído. Hoje as pessoas trocam o certo por errado, trocam a mentira por verdade e traem as outras pessoas por pouca coisa. Por pouca coisa, as pessoas hoje na terra são entregues. Muitos são condenados sem fazer nada por causa da mentira, por causa do engano, por causa da falsidade. As pessoas são entregues muitas vezes à morte, assim como Jesus foi, por poucas moedas. Hoje ainda as pessoas são entregues na terra à morte por causa de pouco dinheiro. As pessoas são entregues como Jesus foi, mas Jesus ele já sabia, porque Deus, que era o Pai dele, revelava para ele tudo o que ia acontecer. Deus já revelava antes. Vocês em qualquer lugar da terra se cuidem, porque o traidor pode estar perto de vocês.